Quem é o substantivo aqui na primeira parte? Tios. Então o Grife coloca aqui substantivo e a gente entende que o substantivo sempre é um núcleo. A ele se acoplam elementos dentro da frase. Quais são os elementos que se acoplam a ele, que se referem, que apontam para ele aqui? Os que apontam determinando gênero e número. Portanto, eu vou colocar aqui o quê? Artigo. O teus também aponta para tios. Só que teus é o que, gente? Oi? Não ouvi. Pronome. Pronome o que? Possessivo. Colocar só pronome. E dois é o que? Numeral. Beleza. Doentes mostra o estado desse tio. Também a ele se refere. Portanto, eu vou chamar de que aqui? De adjetivo. Nós vemos que existem aqui 4 classes que se referem a um núcleo, se refere ao substantivo. E você já aprendeu que o substantivo é um núcleo, é um sol, da qual os seus satélites ficam ali em torno dele. A gente chama isso, eu costumo chamar isso de pana. O que é o pana aqui? Pronome, adjetivo, numeral e artigo. Essas 4 classes se referem ao substantivo. E você deve prestar atenção se ele se refere a algo que está escrito dentro do texto. O os se refere a tios, teus se refere a tios, dois se refere a tios e doente também se refere a tios. Quando eu tenho essas classes se referindo a um núcleo, nós dizemos que todas essas classes possuem função que? Função, não classificação, mas função que? Adjetiva. Então você pode colocar embaixo aí, função adjetiva, função adjetiva, função adjetiva, e aqui um próprio adjetivo eu tenho uma função que? Adjetiva. Por que eu chamo essas 4 classes gramaticais aqui de função adjetiva? Por simplesmente acompanhar o que? O substantivo. Eles se referem a um substantivo que está dentro do texto. Ok? Precisaram é o que? É o verbo, isso aqui ninguém tem dúvida. O de é uma o que, gente? Preposição. No material de vocês, eu fiz uma listagem das principais preposições. Oremos, irmãos, vamos relembrar aí, ó, embaixo. Estão vendo aí? De, vamos. Para, com, em, a, desde, entre, sem, contra, por, após, sobre. Decora. Visualmente você consegue decorar essas 12, eu coloquei 12 aí, preposições. Então, o de aqui é uma preposição. Esse convencionamos chamar de artigo por não estar numa sequência numérica. Tipo, um favor, 2 pedidos. Vou chamar esse de artigo, porque poderia também ser um numeral, né? Unidade 1, porque ele não representa uma sequência numérica. Tipo, um favor, 2 pedidos. Portanto, a gente chama de artigo. Se tem artigo, vai ter que ter o quê? Não, um substantivo, porque não existe artigo sem o quê? Sem o seu substantivo. No caso, favor vai ser o meu o quê? Substantivo. O e, que não tem acento, ele é o quê, gente? Uma conjunção aditiva. Sempre vai ser uma conjunção. Se eu pusesse acento nesse e, ficaria como? O verbo, que seria o verbo ser na terceira pessoa, ele é. De é o que aqui? É uma preposição e atenção é o meu que? Substantivo. Algumas coisas que se você tiver com dúvida se é realmente substantivo mesmo. Geralmente, depois de preposições, vem um substantivo. Geralmente, é costume, não é regra. E depois de artigo, você pode procurar. Se você colocou o artigo, vai ter que ter à frente dele, não ligeiramente à frente dele, um substantivo. Nunca vai existir um artigo sem ter um substantivo. Não necessariamente na frente dele. Aqui, não é um artigo? Os. Quem é o substantivo dele? Tios. Não necessariamente na frente dele, mas vai ter que ter um substantivo para ele se referir. Certo? Vocês estão bem, gente? Estão, né? Vocês estão caladinhos só porque está gravando? Não. Bora, Wes, conversa aí.
Vários outros alunos avistaram alguns pássaros. Alunos é o meu substantivo. Eu sempre começo por ele porque ele é o núcleo. Através dele a gente descobre quem são os seus agregados. Vários se refere a quem? Alunos. Qual é a classificação de vários? Vários, muitos, alguns. É parente numeral. Pronome indefinido. Pode olhar aí que eu coloquei uma lista. Isso aqui você não deve esquecer não. Sempre lembrado. Pronome indefinido. Leiamos, ó. Algo, alguém, nada, ninguém, tudo, algum, bastante. Certo? Então vou chamar aqui de pronome indefinido. Vou só colocar Não, tem que colocar pronome indefinido, viu? Que a gente está na IDECAM. Outros se refere a quem? Alunos. Ele também conta de forma vaga, inespecífica? Sim ou não? Sim. Vários, outros, alguns, nenhuns, nada, ninguém. Você tem que ter viva aí essa memória dos pronomes indefinidos. Então vou colocar aqui outro pronome indefinido. Bastante recorrente na banca é perguntar se os pronomes numerais possuem ou não uma função adjetiva. Preste atenção comigo aqui. Vários se refere a um elemento dentro do texto, correto? Qual é a função desse vários? Adjetiva. Por quê? Se refere a algo que está dentro do texto, a um substantivo, acompanha. Então, eu vou colocar aqui, função adjetiva. E aqui também, função adjetiva. Porque acompanha, aponta. Então, eu vou puxar a seta aqui para fortificar essa ideia de acompanhar, de se referir. Avistaram é o quê? É o meu verbo. Alguns. Está apontando para quem alguns aqui? Pássaros. Pássaros é um substantivo, correto? Alguns. Qual é a classificação morfológica de alguns? Não um pronome indefinido? Pronome indefinido. Esse pronome indefinido possui que função? Por que é adjetiva? Acompanha o substantivo. Portanto, função adjetiva. A palavra mortos se refere a quem? Pássaros. Portanto, a ele eu vou colocar também a função de adjetivo. Esse no é a junção de duas coisas. O que nós chamamos de contrações dentro da morfologia. Vocês estão lembrados das preposições aqui? E algumas delas se chocam com outras classes. A gente chama de preposição. Por exemplo, de mais o. Forma o quê? Dó. De mais a. Dá. Em, quando se choca mais o a. Faz o quê? Na. Então, quando você vir essas classes aqui, do, na, saiba que aqui dentro existem duas classes gramaticais. Uma preposição e um artigo, nesse caso. Então, você tem que classificar de forma separada. É uma contração. Juntou duas e perdeu algum elemento. Por exemplo, a preposição por mais a faz o quê? Pora? Não, faz o quê? Pela. A palavra para, ela é só preposição. Por mais a, por mais o. Pelo. É tipo o seguinte, ele fugiu pela janela. Tá? Esse pela é a junção de por mais a. Duas classes gramaticais. A, quando se junta mais outro a, o que é que eu tenho? A crase. Na verdade, o nome desse sinal é grave. E o sinal grave indica que dentro desse A existem duas classes morfológicas. Um A que é uma preposição e o outro A é o quê? Artigo. Note que tudo isso aqui é a junção sempre nessa ordem. Preposição mais artigo. Tá bom? No telhado. Então aqui você vai fazer o quê? Quebrar essa expressão. Porque aqui eu tenho duas classes. O nó é o quê primeiro, Wesley? Aqui? É a preposição em, mais o que, gente? O artigo o. Preposição em, mais artigo o.
E a palavra telhado vai ser o quê? Se tem artigo, vai ter que necessariamente ser um substantivo. Ninguém saiu para o intervalo. Qual é a característica de ninguém? Qual é a classificação? É um pronome o quê? Indefinido. Você pode conferir. Esse pronome indefinido nessa frase possui uma função substantiva ou adjetiva? Ele está acompanhando algum ser? Ele aponta para algum ser dentro da frase? Não. Portanto, eu vou colocar aqui função substantiva. Ele é o próprio ser, ele substitui o próprio ser. Saiu, verbo, para, preposição, ou, nesse caso, artigo, intervalo, substantivo. Após, confere na lista. É uma preposição. Vou colocar aqui, ó, preposição. Ou, artigo. Gente, qual é a classificação morfológica de ocorrido? Ocorrido vem do verbo ocorrer. Aqui não é um verbo, é um substantivo deverbal. A gente já falou sobre alguns substantivos deverbais aqui. Por exemplo, cavalgar gera um substantivo. O quê? Cavalgada. Correr, corrida, observar, observação. Veja, existem alguns substantivos que derivam de verbo. O O aqui, substantiva a expressão, aponta para ela, diz, olha, aqui é um substantivo e não é um verbo. Então vou colocar aqui, ó, substantivo. Com é o quê? Preposição, sim. Na verdade ele passou por um processo de substantivação. Eu diria que seria um verbo na forma nominal, por exemplo, o particípio, se ele tivesse acompanhado de outro verbo. Vem ocorrido. Aí se fosse uma locução verbal, sim, seria verbo. Mas como ele está sozinho, o O foi responsável pela substantivação. Sim, processo de formação de palavras. Vem de um verbo, que muitas vezes pode ser regressiva ou pode ser sufixal. Por exemplo, não. Se eu disser o seguinte, olha, uso, vou tirar esse ó, uso e observação. Essas duas palavras aqui, uso e observação, são dois substantivos. E são dois substantivos que derivam de quê? De verbos. Uso vem de que verbo? Usar. E observação? Observar. Usar tem 4 letras. A derivada dela tem 3. Por isso que eu digo que essa palavra passou por um processo regressivo, derivação regressiva, porque ela derivou de uma outra e diminuiu. Essa, por sua vez, que deriva de observar, ela aumentou. Ambas são deverbais, essa regressiva e essa é uma derivação que? Sufixal, tem um sufixo são. Nem tudo que é deverbal é derivação regressiva, muitas delas é. – 11 horas, né? Que não faz a fome. Os 3 alunos. Quem é o substantivo aqui? Alunos é o substantivo. Os, em relação a alunos, é o quê? Artigo 3. Esse numeral tem que função? Por quê? Acompanhando o substantivo. Perfeito. O A com o sinal grave aponta que aqui tem o quê? Preposição mais artigo. E tarde vai ser o quê? Olha, você tem que tomar bastante cuidado nisso. Se tem um artigo aqui, eu vou ter que chamar isso aqui de substantivo. Isso aqui não tem como ser um advérbio de tempo.
Agora eu vou te explicar uma coisa. Eu sei que há palavras, atenção, tarde, noite, madrugada. Eu sei que essas palavras isoladas têm sentido de tempo, tem um sentido adverbial. Por exemplo, sábado. Tem um sentido de tempo, não tem? Quando? Sábado, domingo, segunda. Tem que tomar cuidado porque tudo depende de um contexto. Só a palavra tarde é um substantivo. É à tarde. Agora, se eu grifasse isso aqui, à tarde, os dois seriam um só advérbio de tempo. Isolado uma coisa, em conjunto se torna outra. Mas eu vou falar de conjuntos na próxima aula e inserir adjunto nominal, complemento nominal, porque aqui o adjunto adverbial é à tarde. Só a palavra tarde vai ser o quê? Um substantivo. Se eu dissesse o seguinte, ó, ele vem de noite. Ele vem que horas? Me diz, que horas ele vem? À noite ou de noite. Isso aqui é um advérbio de quê? De tempo. Se eu separar os elementos, o de vai ser o quê? Preposição e esse noite? Substantivo. Entendeu? A junção dos dois é que se torna outra. Não entendeu, não? Essa é a análise morfológica. É. E se fosse sintática, seria o quê? Adjunto adverbial de tempo. Advérbio de tempo na morfologia, adjunto adverbial de tempo na sintaxe. Seria adjunto. Adverbial de tempo. Vocês vão revisar isso aqui, né? No exemplo aí da dado, eu incluí o substantivo por conta do artigo, mas em cima não tem artigo. Uhum. Não tem artigo. Uhum. Aí continua sendo substantivo. Continua sendo, porque o substantivo não depende de artigo. O artigo é que depende do substantivo. É a relação contrária. Mas só a palavra noite, sábado, tarde, só a palavra isolada em um contexto é um substantivo. No sábado, adjunto adverbial, de tempo. Só a palavra sábado é substantivo. Sábado, feriado. Escreve aí uma frase no caderno de vocês, vai, que não está aqui, vai, rapidinho. Sábado é feriado. Escreve aí rapidinho, fui ao crato. Fui é o quê? Verbo. Ao é a junção de quê? Não. Tá dois artigos um ao lado do outro. É a mais o, é preposição, mais o quê? Mais artigo. E crato é o quê? É um substantivo próprio, né? Nome de cidade, Crato, Juazeiro, Barbalha. Vamos colocar estado Ceará, região Nordeste. Repetindo aqui, na lousa, olhando. A mais o, preposição, mais artigo e só a palavra crato. Substantivo. Agora se eu grifo os dois. Fui onde? Você me diz? Ao crato. Isso aqui é um advérbio de quê? De lugar. O conjunto é o advérbio de lugar. Se eu quebro, eles têm funções morfológicas diferentes. Mas eu advirto vocês, próxima aula a gente vai estudar conjuntos. A gente está vendo a parte quebradinha uma por uma. Façam aí essa primeira questão. Como foi o gabarito aí? 9? Contando aí. Segundo ele, um exemplo. Esse um é o quê? Artigo. Contando aqui. Para as ações. 2. É só preposição. É só preposição? É. Então, de novo. Segundo ele, um exemplo para. Então, já tem a primeira aqui. As ações de. Correto? De atenção à saúde. Eu tenho aí uma preposição aí dentro? Tenho. Eu tenho duas classes aí. Uma delas é o quê? Uma preposição. A saúde mental é a cidade de Mariana, que mais de 6 anos após
o rompimento da barragem ainda demanda cuidados com a assistência psicológica da população. 4 e 4, 8, mais 1, 9, letra B. Como é, Denise, aí? Só na noia. E aí, Wesley, acertou? Bora aqui, ó. Próxima. Nenhuma moça que passou precisou de que oferecessem ajuda. Acompanha comigo meu raciocínio aqui. Nenhuma moça. A palavra moça vai ser o quê? Substantivo e nenhuma. Pronome indefinido. Qual é a função dele dentro desse texto? Por que é uma função adjetiva? Porque acompanha. Você faça sempre essa seta para dar essa noção de acompanhar. Chegamos nos tipos de que possuem 13 tipos. Só. Mas eu quero que você decore pelo menos 2. Ela respirou fundo. Anota no caderno lá embaixo uma observação dos tipos de que. Vamos começar com 2, que são os 2 principais. O primeiro e mais comum é como conjunção que, gente? Integrante, que eu vou chamar de CI, ou como pronome relativo. Anote aí. Conjunção integrante ou pronome relativo. Esse que será chamado de conjunção integrante quando o termo o qual ele iniciar der para trocar pela palavra o que, gente? Isso. E será um pronome relativo quando ele, o próprio que, puder ser trocado por o qual, a qual, os quais e variáveis. Sim? Sempre que vier antes do que um substantivo, é pronome relativo? Olha, tem que tomar cuidado. É comum que seja antes do relativo ser um substantivo, porque ele vai substituir, e antes de um integrante vir um verbo. É comum, não é, eu posso dizer que essa regra sempre vai prevalecer. Mas você pode se orientar por ela, dizer, olha, se for um substantivo antes, provavelmente é um pronome relativo. Provavelmente, é muito provável. Pode ser expletivo, partícula expletiva de realce, ele pode ser uma conjunção explicativa, ele pode ser parte de conjunções subordinativas, tipo ainda que, de modo que. Ele pode ser uma preposição acidental, ele pode ser uma conjunção consecutiva. Mas os casos mais frequentes. É pronome relativo, conjunção integrante e preposição acidental. São os 3 principais. Mas eu vou dizendo aos poucos. Esses 2 aqui você consegue fazer uma questão de prova. Eu digo com certeza. Esses 2. Ai, professor, os outros exemplos não se encaixaram nesses 2. Mas geralmente está nesses 2 aqui, tipos. É que eu respondi uma questão da Eva que Era uma questão. Geralmente eles usam o se como expletivo, mas o que também é expletivo, viu? Nenhuma moça que passou. Dá para trocar por a qual ou o qual? Sim ou não? Vai lá. Nenhuma moça é feminino, vai. Nenhuma moça a qual? Não, bicho, a frase toda. Nenhuma moça só, tá bom. É só até a qual. Nenhuma moça a qual. Se fosse no plural, seria como? Nenhumas. Isso aqui pluraliza, vai. Nenhumas moças as quais. Se fosse rapaz. Nenhuns rapazes os quais passaram. Deu para entender? Ele se pluraliza. Como esse que deu para trocar por as quais, eu vou chamá-lo de pronome o quê? Relativo. Passou vai ser o quê? Verbo. Precisou? Verbo. De? Preposição. Cheguei no que?
Vamos fazer a troca pela palavra isso para ver se dá certo? Vejamos. Nenhuma moça que passou precisou, eu não digo isso por conta da preposição. Eu vou dizer o quê? Disso. Vai lá. Nenhuma moça precisou? Mais alto. Nenhuma moça precisou? Disso. Percebe? Se deu para trocar por disso, esse que será uma CI. O que é uma CI? Conjunção integrante. Oferecessem é o quê? É verbo. E ajuda é o quê? É um verbo? É um substantivo que deriva de quê? Do verbo ajudar. É ajuda. Tem mais, é? Pronto. É bom que tenha mesmo esse mais. Mais ajuda. É assim, é? Pronto. Ajuda é um substantivo. Vem do verbo ajudar. Perfeito? Muito cuidado, cara, com o uso do mais. Esse mais é muito cobrado pela banca e a gente aqui já entra nas questões adverbiais. Antes de explicar o mais ali, eu queria que lá no caderno você anotasse a dica sobre o advérbio. Não sei se eu já passei isso na aula passada. Já passei? Não, mas passa só na profissional, mas. Aí tirando onda, né? Ó. O advérbio ele só completa 3 classes gramaticais. Quais são elas? Adjetivo, verbo e advérbio. Eu chamo de AVA. Adjetivo, verbo e advérbio. A observação que você faz sobre o advérbio é que ele nunca completa substantivos. Ele nunca vai completar substantivo. Nunca. Se tiver uma palavra se referindo a um substantivo e você tiver com dúvida se aquilo ali é um advérbio, descarte. O advérbio nunca completa substantivo. Fala pra mim isso, vai. Advérbio nunca completa substantivo. Perfeito. Nunca. Olha para esse mais, que na maioria das vezes o mais é advérbio. Mais de intensidade. Esse mais se refere a quem? Ajuda. Tem como esse mais ser um advérbio? Não. Me diz por quê? Advérbio não pode completar substantivo. Então esse mais vai ser o quê? Pronome o quê, gente? Indefinido. Então, quando mais completar um substantivo, vá de cara, é pronome indefinido. Professor, e quando é que o mais não, quando é que o mais vai ser advérbio? Você pode até decorar, quando ele completar adjetivo, verbo é advérbio. Mas o mais só completa esses 2 caras. Portanto, a gente diz o seguinte, ele vai ser advérbio quando ele não completar o quê? Substantivos. Faz a exceção. No caderno, escreve uma frase aí. Vai, Wes. Vai ler em voz alta aqui na frente. É o termo, né? Que completa essa não é. Vou, calma, macho. Peraí. Que horas são aí, gente? Uma hora. Pode dar uma até 1 hora. Tem tempo, né? 20 minutos, é? É, eu vi no relógio dele. Ó, a visão tá boa, viu? Ó. Ele é mais alto. Quer dizer do que eu, mas vou colocar assim. Ele é mais alto. Coloca essa frase aí. Ele é um pronome. Correto? Isso. É, com acento é o quê? Verbo. Essa palavra mais está se referindo a quem? A ele. Alto. Não, não é a ele não, é alto. Se refere à palavra alto. Qual é a classificação morfológica de alto? Você vai dizer que é um substantivo aqui? É um adjetivo. Se a palavra mais está completando algo que não é substantivo, ele vai ser o quê? Advérbio. Nesse caso, advérbio de quê? De intensidade. Mais e menos, pouco, muito, bastante.
Eu vou fazer frase com essa aí. É a próxima aí. Me dê uma ideia aí. É de verbo de intensidade, né? Sim? Essas duas frases, vamos lá. Comi bastante e comi bastante fruta. Copie a frase deixando uma linha entre elas. Chuva boa, não foi? Ontem, antes de ontem, né? 127 milímetros aqui em Juazeiro, não foi? Foram 127 milímetros. O atacadão ali, as cores voaram, sabe? Não foi não? Em frente ao atacadão? É tu não trabalha de manhã? Foi. Ninguém passa ali pela Avenida Padre Cícero não, né? De chuva não. Passa nadando de barco. Ah, você é diferenciado. Comi bastante. A palavra bastante está se referindo a quem? Ao verbo. Vamos prestar atenção nessa outra antes de classificar. Comi, agora não está dizendo que ele comeu bastante, não é uma intensidade. Aqui eu comi o quê? Bastante fruta. Fruta é um substantivo e comi é o quê? Verbo. Qual é a classificação morfológica de bastante na primeira? É advérbio, porque completa o verbo, e na de baixo? Vai, gente. Eu vou embora depois dessa. Não, pronome o quê? Indefinido. Olha, depois que você errou essa, eu vou fazer outra frase. Tem condição não. Vai lá, a pista. O atacadão. Oi? Não é verbo? A pista é muito ampla. Classifica a frase inteira para mim. A pista é muito ampla. Why é o quê? Artigo, pista. Substantivo é verbo. Qual é a classificação de ampla? Não é um adjetivo? Ampla, vasta, grande, é um adjetivo aqui. Muito está completando quem? O adjetivo ampla. Se muito completa adjetivo, é o quê? É um advérbio. Ele não pode ser um pronome, ele tem que ser um advérbio, porque pronomes só se referem a substantivos. Advérbios nunca se referem a substantivos. Ei, Valência. Eu compreendo o franzir dos olhos, assim, ó, da testa, você me mandando para aquele canto, não é? Junta com a fome, com a vontade de trabalhar a tarde todinha, né, Ué? Deixa eu te perguntar isso para ele, né? Qual? O muito? Boa pergunta. Por que esse muito não pode ser um pronome indefinido? Porque pronomes indefinidos só completam substantivos. Muito completou um adjetivo. Quando completa adjetivo, verbo e advérbio, ele tem que ser um advérbio, tá bom? É só porque ele não completa um substantivo. Se for o seguinte, ó, eu tenho que mudar a frase inteira. Se eu disser o seguinte, vi muita gente, vi muita gente, vi muita gente. Essa palavra muita aqui está se referindo a quem?
Qual é a classificação de gente? Se aqui é um substantivo, o muita vai ser o quê? Um pronome. Viu? Se completar adjetivo, advérbio. Se completar substantivos, pronome indefinido. Vamos para a próxima. O rapaz mais alto. Chegamos no O, que é um artigo. Rapaz, substantivo. Opa, cheguei no mais. Esse lindão aqui. Esse mais está se referindo a quem? Alto é o quê? É um adjetivo. Se mais completa adjetivo, o que é que ele é? Oi? Advérbio. Quer. Oi? Verbo. Boa. Olha o que? Vamos lá. O rapaz mais alto quer. Mais uma vez quer. Só mais uma vez quer. Boa. Se dá para trocar por isso, aqui eu tenho uma CI, conjunção integrante. Esse A vai ser um artigo. Prova vai ser um substantivo. E esse que? Quer que a prova a qual fala? A prova a qual? Então aqui eu vou ter um pronome chamado de relativo. Será vai ser o quê? Verbo em preposição agosto. Ó, não errou não, viu? Substantivo. Seja verbo e amanhã é advérbio. É amanhã, hoje, aqui é um advérbio. Esse que nessa pronome relativo, se fosse trocado pelo pois, seria pronome relativo também? Trocar pelo quê? Pois. Não, pois é conjunção. Aí você mudaria toda a frase. Dá para trocar? Dá, mas não é porque ela é equivalente. O rapaz mais alto quer que a prova, pois... Não, dá não. Tu quer trocar esse aqui por pois? Não, não dá. Será após agosto. Tu tá dizendo após ou pois? Ele diz pois, não foi? Se for após, dá certo. Pois eu acho que não dá não. Questões. Me respondam aí as questões. Vamos lá? O que é que vocês fizeram aí na terceira questão? Segunda, perdão. Esse tipo de tragédia pode fazer isso. Pode fazer isso. Isso o quê? Com que pessoas... Esse primeiro que é uma conjunção integrante. É uma CI aí. Correto? Ficava assim, a pessoa ficava em dúvida por causa da preposição. Para atrapalhar. Na verdade, foi a intenção da banca. Fazer com que pessoas às quais lidam. Portanto, aí eu tenho um pronome relativo. Letra o que aí? Ah, quem acertou? Oh. Terceira, marcaram que letra? B ou D? Aponta isso, conjunção integrante. No número 1, né? 6.000 cidades brasileiras, as quais? Pronome relativo. Então eu já tenho aí 2. Ele quer quantos pronomes relativos, é? Então eu tenho no 2. Não há como negar isso. Aí é uma conjunção integrante. Não é não? Permitindo isso. No 4, conjunção integrante. Um concorrente, o qual? Pronome relativo. É um trabalho, o qual? Pronome relativo. 2, 5, 6. É o quê? B. Quem acertou? Eita, que maravilha. Não estou entendendo nada.
Olha, ó, acertando. Quarta, o termo que dos segmentos em destaque apresenta classificação diferente das demais. Eu tenho que estabelecer o parâmetro. Vamos carregar a primeira. Não é a observação a qual produz. O que é que eu tenho aí na primeira? PR. Já a droga a qual? PR. Então ele quer uma que não seja PR. Não se pode compreender isso. Conjunção integrante. Letra C, gabarito. E a letra D, há de haver uma explicação a qual, uma razão a qual, pronome relativo. Quem acertou? Muito bem. 5. Sabe-se que a partícula Q, não interessa o que está dizendo aí. Aí ela diz o seguinte: parece que o nobre colega, parece isso, parece isso. Portanto, eu tenho uma conjunção integrante. Letra o quê? B. Pessoal, eu queria fazer com vocês a sexta questão, agora aqui online com vocês, porque a gente já explicou o mais. Vamos fazer a sexta aí. Juntinho aí. Ele quer uma em que não seja advérbio. Não seja advérbio. A população ainda lida. Ainda sempre será advérbio. Então você pode colocar aí, advérbio na letra A. Não, bicho. Ainda tá lidando com lida, que é do verbo lidar. O impacto da tragédia é muito mais amplo. Esse muito qualifica quem? Amplo. Não é não? Muito mais amplo. Amplo é um adjetivo. Portanto, se muito completa adjetivo amplo, ele é o quê? Advérbio. Então não é letra B. Letra C. O impacto é mais amplo. A palavra mais também se refere a amplo. Outro advérbio. Não. Muito é um advérbio. Não, os dois não. São dois advérbios separados, viu? Muito é um advérbio e mais é advérbio. E são da mesma circunstância, não é? O uso desse tipo de remédio foi maior. Maior é o que, gente? É um adjetivo. Maior, menor, melhor, pior. Tá certo? Vocês querem fazer a sétima? Dá tempo? Vamos. Bora fazer a sétima? É, letra D. Ele é uma que não desempenha papel adverbial. Garanto que é a última. Não, mas se quiser, pode ir. Se tem compromisso, pode ir. Um estimulante com cada vez mais usuário. Me diga, mais está servindo a quem? Usuários. Usuário é o quê? Substantivo. Portanto, qual é a classificação desse mais aí? Pronome indefinido. Então não tem função adverbial. Ele quer um que tenha função adverbial. Letra B. Eles detectaram drogas ilícitas com mais frequência. Qual é a classificação de frequência? Substantivo. É a frequência. Se completa um substantivo, ele é o quê? Pronome indefinido. Os efeitos mais amplos, o mais está se referindo a quem? Amplo, que é o quê? Adjetivo. Cidade ampla, é um adjetivo aí. Então, se completa um adjetivo, ele é o quê? Advérbio, letra C.